E o mundo pode enfrentar um dos episódios de El Niño mais intensos da história nesse ano. No campo, os efeitos podem chegar à produção de alimentos e às principais commodities agrícolas. Nossa repórter Gabriela Vaz explica o que está em jogo, Gabriela. Uma perspectiva muito negativa para o setor exportador. Queria entender exatamente se a gente já consegue mensurar os possíveis impactos. Seja muito bem-vindo e bom dia. Bom dia, Irajá. Bom dia a todos. Eles podem ser negativos por um lado, mas o El Niño não é de todo ruim. Assim, eu acho que é importante ressaltar isso, justamente porque é um efeito, apesar do nome em espanhol, que afeta o mundo inteiro. Então, pode minimizar as monções na Índia, por exemplo, mas, por outro lado, pode afetar a produção de cacau ali no oeste da África, que é exatamente onde se concentra cerca de 70% de toda a produção mundial. E isso é importante a gente pensar porque, como se trata de commodity, o preço ele é fixado globalmente. Então, para o cacau, por exemplo, ele já está sendo contabilizado, esse risco de El Niño. Mas nos Estados Unidos, por outro lado, o El Niño não atrapalha, pelo contrário. Ele ajuda ali a um nível mais estável de chuvas, principalmente para a safra agora de grãos. E quando ele fica agravado no inverno, ele já passou a safra e não vai ter efeitos tão grandes para os Estados Unidos. Aqui no Brasil, por outro lado, a gente inclusive preparou uma arte para mostrar. O principal efeito deve ser para a safra de grãos. No sul do Brasil, a nível de chuvas deve ser agravado, mas isso pode beneficiar o desenvolvimento e a formação dos grãos. Ali a gente fala de soja, milho e arroz, que é produzido essencialmente no sul do Brasil. Por outro lado, se essa chuva for intensa demais, pode causar doenças, pode prejudicar a qualidade do trigo, por exemplo. E o sul do Brasil com chuva, mas o centro-oeste em seca e um calor a nível de El Niño mesmo. No centro-oeste a produção pode atrasar o cultivo de soja, por exemplo, e aí acaba um efeito em cadeia. O milho que é produzido logo depois pode atrasar o cultivo e ele perder a janela de cultivo, o que vai afetar também. Além disso, no Nordeste há um efeito de El Niño também de seca e na região Norte, que pode afetar inclusive o nível dos rios. E isso para a produção que é escoada ali na região Norte também pode ser um efeito bastante grave. A gente também fala de café agora, estão colhendo a safra e já está sendo afetado por chuvas fora de época. Mas a chuva ela é principalmente preocupante no segundo semestre, agora a partir de outubro, quando a gente tem a florada, que é a formação dos grãos para a safra do ano que vem. Então não é necessariamente agora que a gente vai ver esses efeitos de El Niño. Ainda assim, as agências nos Estados Unidos, principalmente, prevêem um super El Niño. O super é modo de dizer, mas é o El Niño mais forte desde 1950, quando eles começaram a medir o fenômeno. Isso se as projeções se confirmarem. Além disso, um efeito que a gente não imagina, mas na pecuária esse efeito também é sentido. Isso porque o calor prejudica os animais, pode prejudicar a produção de leite, por exemplo, e um encarecimento da safra de grãos, que é utilizada na alimentação desses animais, também pode ser prejudicada e elevar os custos de produção. Isso invariavelmente chega ao prato do consumidor, chega também na nossa balança comercial, na competitividade do Brasil em relação aos grãos americanos, por exemplo. Então, é muito cedo para dizer o que de fato vai acontecer, mas é um risco extra na conta ali do agricultor e do setor, que já se preocupam com o endividamento, com toda a questão de crédito rural e, além disso, um El Niño para premiar esse ano no agronegócio. Gabriela, você mencionava o café, a gente acompanha esse incremento de quase 32% dos principais contratos do café, isso no último mês, nesse intervalo, exatamente por essa incerteza envolvendo safra, enfim. É um cenário que preocupa a chegada, inclusive, desse El Niño. Muito obrigado pelas suas informações. Gabriela Vaz, falando ao vivo aqui de São Paulo.